Carlito, sempre um prazer te receber, tudo bem? Tudo ótimo, Thalita. É um prazer meu estar aqui sempre falando com vocês, o pessoal da TVT, a audiência aqui que acompanha a gente também, né? Tanto lá meu trabalho quanto aqui. É um prazer sempre estar participando aqui dessas interações. O pessoal curte demais quando você tá por aqui, Carlito. Todo mundo é teu fã. Eu também. Vamos lá, Carlito. Quero te ouvir sobre essa pesquisa em relação a militares. Bom, a gente vem das notícias, né, que envolvem Ministério da Defesa reunido com o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. A gente tem o coronel Mauro Cid envolvido até o pescoço ali, nesse esquema das joias que tem mando de Jair Bolsonaro, o pai dele também ali do Exército envolvido nisso tudo, e daí as pesquisas mostram essa queda de confiabilidade nos militares. Agora, é muito curioso que essa queda aconteça em maior grau entre bolsonaristas, mas o que eu tenho ouvido é que bolsonaristas deixaram de confiar nas forças militares porque elas não deram um golpe de fato, né? Não é nem por conta do envolvimento nesse monte de escândalo que a gente comenta, mas é porque os militares não deram um golpe naquele fatídico 8 de janeiro. Como que você vê esses números em relação às forças militares? Eu costumo separar esses cálculos, Thalita, também separando ali bolsonaristas de antipetistas e figuras de direita, né? Porque nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista ou é antipetista, né? Tem pessoas que acabaram caindo nesse discurso que a gente viu, que é um discurso muito fácil de assimilar, vídeo que tem acontecido no mundo inteiro. A gente tem um fenômeno agora na América Central, e especificamente em El Salvador, chamado Nayib Bukele, que inclusive eu já deixo aqui um recado que a esquerda brasileira e a esquerda da América Latina precisa tomar cuidado com o avanço de novos grupos de direita, porque no caso de El Salvador, o Bukele utiliza muito bem redes sociais, apresentações cinematográficas, porque ele é formado em marketing, mas enfim. No caso das Forças Armadas, eu acredito que esse grupo que está deixando aí de declarar algum tipo de confiabilidade, você vai dividir ali, Thalita. Aqueles que estão chateados porque não aconteceu o golpe, e aqueles indivíduos que realmente acreditaram no discurso de Bolsonaro, que as Forças Armadas realmente eram um instituto que não eram alcançados, né, não seriam atingidos ali pela corrupção, e que com a quantidade de provas que a gente tem encontrado aí, fica difícil dissociar isso. Por quê? Porque o eleitor que a gente chama de bolsonarista, que seria o mesmo que equivalente nos Estados Unidos ao trumpista, é aquele indivíduo que não importa o que o Bolsonaro ou a Sim. trupe dele faça, que tudo ele vai arranjar uma solução ou religiosa, ou divina, ou política, ou ideológica, para estar do lado do Bolsonaro. Você vai lembrar quando aconteceu o julgamento do Trump nos Estados Unidos, né? Na verdade, quando ele compareceu na corte em Nova York, tinha um apoiador dele na porta do tribunal, e um repórter de uma emissora famosa no Brasil questionou ele o seguinte: o que é que o senhor acha das acusações aí sobre o que está acontecendo com o Trump? De ele ter abusado ali de garotas, ou dele ter pago a uma garota de programa ou uma atriz de filmes adultos ali para poder trair a esposa. E ele respondeu que se o Trump fez isso para governar bem os Estados Unidos da América, que eles entendem. Então, assim, eles vão sempre arranjar alternativa. Eu acho hoje que esse núcleo que a gente chama de bolsonaristas, né, que são os fanatizados, giraria em torno ali de 20%. Esse núcleo, eles não vão abandonar as Forças Armadas, porque eles ainda se apegam às Forças Armadas. Porque no núcleo, e eu falo isso porque eu tenho figuras próximas ainda infiltradas em grupos bolsonaristas, eles já começam a ver o Bolsonaro como o traidor, e não as Forças Armadas. Porque qual que é o discurso que ronda lá no grupo? Que eles não deram golpe porque o Bolsonaro não mandou. E aquelas mensagens, inclusive, envolvendo o diálogo entre o Mauro César Cid e o Jean Lawar, membro das Forças Armadas também, serviu ali para manter essa conspiração no grupo deles. Então, neste momento hoje, você tem sim uma parcela que confia no Bolsonaro cegamente e que o que ele falar vai ser lei, e tem uma parcela ali que acredita nas Forças Armadas. Então, desses 20% que a gente viu especificamente, dos 61 ali caiu para 40, eu acredito ali que não dá para atribuir isso à decepção bolsonarista com a falta de golpe. Porque eles continuam nutrindo ali a admiração pelas Forças Armadas, eles continuam, inclusive, instruindo seus filhos a continuar em escola militar. Então, se eles estão decepcionados com as Forças Armadas, por que eles ainda são entusiastas de escolas cívico-militares? Por que eles ainda defendem, por exemplo, a manifestação do 7 de setembro, que eles queriam, o Bolsonaro já recuou? Então, eu acho que isso é um reflexo, Thalita,
daquilo que qualquer pessoa que estuda o básico de história vai lembrar dos esquemas envolvendo as empresas do Maluf e da esposa durante a ditadura militar, vai lembrar, por exemplo, de diversos outros esquemas e de falas, né, grotescas envolvendo ali o nosso último ditador, que foi o João Batista Figueiredo, dizendo ali que se vivesse com um salário mínimo, ele daria um tiro na própria cabeça, né, falando outros absurdos que eu prefiro nem replicar aqui. Então, o militarismo, em específico a elite militar, esse esqueminha que vocês estão vendo agora aí, é nada, tá? Se apeguem à questão das compras ali de picanha, de vinho, de Viagra, de próteses penianas, com exceção daquelas que são para tratamento médico. Se apega a essas situações, que é isso que representa o serviço militar no Brasil, tá? Pelo menos na alta cúpula. E quando eu falo alta cúpula, porque aqueles coitados que ficam na porta ali do quartel, achando que vão salvar a pátria, eles estão ali para serem humilhados pelos superiores. Por que você vê uma grande parte da população, Thalita, não querendo servir as Forças Armadas? Por exemplo, eu não quis servir as Forças Armadas quando eu fui me alistar lá, porque as Forças Armadas não conseguem despertar essa reciprocidade de admiração que eles tentam, que os bolsonaristas, inclusive, têm tido ali em tese com eles. Porque você vai lá, por exemplo, no dia do alistamento militar, a primeira coisa que você aprende é que você está lá para ser humilhado, que você não é ninguém e que a sua vida ali vai ser um inferno. Então, como é que eu vou admirar uma instituição que quer dizer que eu não sou ninguém, que eu tenho de ser humilhado? Só para você ter noção, eu fiquei 1 ano para pegar minha carteirinha de reservista, porque eu trabalhava na época e perdi o horário de chegar lá por causa do emprego. Né? Eu consegui faltar um dia, mas o outro dia não deu, eu atrasei acho que uns 20 minutos. 20 minutos do horário que ele tinha marcado. Eu cheguei lá e eles falaram que ali não era a casa da minha mãe, que eu tinha de entender que o serviço militar tinha regras, e que se eu não podia ir naquele momento, que eu voltasse no ano seguinte. Eu esperei 1 ano para pegar minha certidão de reservista. Então como é que a gente vai nutrir a admiração por uma instituição que tem se mostrado pífia nessa própria figura que a gente consegue ver aí ao lado, né, que é o Mauro César Cid, que era especializado em estratégia e não conseguia apagar nenhum e-mail da caixa de lixeira, não conseguia deletar as mensagens em nuvens. A gente que trabalha com jornalismo há muito tempo, a gente sabe quais são as estratégias de comunicação, por exemplo, quais os veículos de comunicação que a gente pode utilizar para evitar, por exemplo, que as nossas fontes sejam vazadas. Como é que os caras que são treinados para serem militares de comando e de estratégia, a gente precisa lembrar que o Mauro Cid seria comandante das forças que ficam ali em Goiás. Imagina como é que seria ali uma necessidade um dia, sei lá, de o Brasil ser acionado belicamente. A gente ia ver vários memes aí da internet virando realidade, porque os caras são um fracasso como militares.